Obrigada. Recording in progress. Imagem ampla do plenário. Na tela, no cantilho superior, logo do Havendo TRAP, quórum, no cantilho declaro inferior, aberta a janela de livros 18ª com sessão intérprete. judiciária ordinária do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, a ser realizada na Foco no modalidade desembargador Carmo híbrida, Antônio, e presidente do submeto à Tribunal Regional apreciação Eleitoral a do ata da Amapá. 17ª sessão Antônio judiciária Negro de Clara, tem ordinária, cabelo esparso, muito realizado no visados, dia 10 curtos, de olhos 3 de amendoados pequenos, 2025, castanho escuro, nariz perguntando apilado e traje de toga preta. ao plenário se há Na barra alguma inferior, objeção 16 quanto à e 1. aprovação. 11 Não de 3 de havendo, declaro 2025. aprovada a 18ª unanimidade. Sessão Judiciária Ordinária do TRAP. Nós temos uma continuação de julgamento, o número 1 da pauta, prestação de contas eleitorais, 060987-2022, origem Macapá, relator juiz Carmo Antônio, que foi substituído pelo juiz Agostino Silvério, e com pedido de vista do juiz Anselmo Gonçalves. No dia 20 de 2 de 2025, o Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, após o voto do juiz Carmo Antônio, relator, desaprovando a prestação de contas de Ameliane Assunção Azevedo, pediu vista o juiz Anselmo Gonçalves. Aguardam os juízes Tina Souza, Normande Souza, Rivaldo Valente e João Lages. No dia 24 de 2 de 2025, em continuidade de julgamento, o juiz Anselmo Gonçalves solicitou a retirada do processo de julgamento e antecipou o voto o juiz João Lages, aprovando a prestação de contas de Ameliane Assunção Azevedo. E está, então, com vista o juiz Anselmo Gonçalves. Posso proferir o voto? Foco Por favor. no juiz Anselmo Vossa Excelência está com a Gonçalves. palavra. Obrigado. Ele é branco, de Senhor permanece presidente, foco no juiz eminentes Anselmo pares, Gonçalves. Ele é branco, senhora careca, procuradora regional usa óculos de armação escura, eleitoral, nariz afilado e traje toga cuidam preta. os presentes autos de prestação de contas eleitorais de Ameliane Assunção Azevedo, candidata ao cargo de deputada estadual nas eleições de 2022. Os autos retornam a esta Corte Eleitoral para novo julgamento em razão da parcial procedência do recurso especial interposto pelo Ministério Público Eleitoral em face do Acórdão TREAP número 7650 de 2023, que aprovou as contas da requerente. O relator, ministro André Ramos Tavares, fez consignar que, abro aspas, a jurisprudência do TSE é consolidada no sentido de que a observância do ditame da economicidade e o caráter antieconômico da despesa podem ser objeto de controle em prestação de contas, uma vez que envolve a Na aplicação barra de de rolagem recursos inferior, públicos, o que primeiro, determina a prestação de aplicação contas do artigo eleitorais, número do processo 37 da Constituição 0600 no âmbito das prestações de contas, razão pela qual o parcial provimento do recurso é continuação de medida que julgamento, se origem impõe. Macapá barra P, Fecho relator, aspas. juiz Carmo Decorrendo Antônio. daí, Vista, abro juiz aspas, Anselmo provimento ao Gonçalves. agravo e parcial provimento ao recurso especial, nos termos do artigo 36, parágrafo 7º do Regimento Interno do Tribunal Superior Eleitoral, para determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que seja analisada a fundamentação recursal sem a limitação consistente na premissa de que o processo de prestação de contas se resumiria a uma análise meramente formal dos documentos apresentados. Fecho aspas. Os autos foram originariamente relatados pela juíza Paula Santos, tendo havido redistribuição para o desembargador Carmo Antônio de Souza, que proferiu voto desaprovando as contas e determinando a devolução integral dos valores pagos a título de honorários advocatícios. Para uma melhor reflexão acerca da questão, pedi vista dos autos. O então presidente, desembargador João Lages, adiantou seu voto aprovando integralmente a prestação de contas. Pois bem, essa questão ligada à determinação do TSE de retorno dos autos a este TRE para renovação de julgamentos de prestação de contas tem sido recorrente, havendo sempre o registro de que a observância do ditame da economicidade e o caráter antieconômico da despesa podem ser objeto de controle em prestação de contas. Sob essa perspectiva, está sendo renovado o julgamento. No caso, entendeu o eminente relator que, abro aspas, o valor de R$ 150 mil pago a título de serviços advocatícios corresponde a 40,58% do montante recebido pelo Fundo Especial de Financiamento de Campanha, sendo significativamente superior à média gasta por outros candidatos eleitos.
fecho aspas, concluindo que, abro aspas, impõe-se a desaprovação das contas e a determinação de recolhimento ao erário do valor gasto com serviços advocatícios por falta de comprovação efetiva, fecho aspas. Em sentido diverso, votou o então presidente João Lages. Bom, eminentes colegas, eu quero ressaltar a importância desse julgamento, desse caso, que eu posso reputar como leading case no que diz respeito a questões ligadas à prestação de contas, em que a reforma das nossas decisões por parte do Tribunal Superior Eleitoral com retorno para que a gente aprecie a prestação de contas sob a ótica da economicidade. E por que há uma especial relevância nesse caso? Nós já temos 2 votos proferidos. Um pelo desembargador Carmo Antônio, à época corregedor, desaprovando integralmente as contas e mandando devolver integralmente os valores recebidos a título de honorários advocatícios pelo advogado da candidata titular da prestação de contas. E, de outro lado, nós temos o posicionamento do então presidente, que adiantou seu voto, o desembargador João Lages, em sentido diametralmente oposto, ou seja, aprovando integralmente as contas. Então, nós temos verdadeiramente um impasse. Nós temos já um voto no sentido de desaprovação integral e, de outro lado, pela aprovação integral. Nós temos que nos posicionar em relação a essas questões que estão sendo verdadeiramente recorrentes. A todo momento nós estamos recebendo processos vindos do Tribunal Superior Eleitoral com a determinação de reapreciação. E foi justamente esse impasse, essa tensão, que me motivou a pedir vista para fazer uma análise mais aprofundada dessa questão. E, verdadeiramente, a singularidade da justiça eleitoral impõe uma reflexão maior, não só pela rotatividade dos seus membros, ou seja, a justiça eleitoral não tem uma composição fixa, mas também tem uma outra peculiaridade, uma singularidade que tem que ser registrada, que no âmbito da justiça eleitoral nós não temos condenação em sucumbência. Não há condenação em verba sucumbencial nos processos que tramitam na justiça eleitoral. O que remanesce é tão somente honorários contratuais. Então, o que nós temos que verificar é essa questão da possibilidade ou não de fazermos a limitação de honorários estipulados contratualmente, quer para advogados, quer para contadores. Essas questões, elas envolvem algo que está fora, verdadeiramente, da regulamentação da legislação eleitoral. Não existe nada regulamentando, nem na esfera, veja, nem na esfera eleitoral e muito menos na esfera do direito comum. Nós não temos uma regulamentação no que diz respeito à limitação ou não do que pode ser contratado. No âmbito do direito previdenciário, no dia a dia, a gente se depara, às vezes, com alguns contratos abusivos. Às vezes, o advogado contrata com o cliente algo em torno de 40% a 50% dos valores a serem recebidos nas causas previdenciárias. E há jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que pode haver a limitação diante de um juiz de razoabilidade e proporcionalidade do juiz ao analisar o caso concreto, ao analisar o contrato que foi estabelecido entre o advogado e o cliente. E é nesse contexto, portanto, que nós temos que verificar o que fazer diante de situações em que nós observamos abusividade no que diz respeito a honorários advocatícios contratados por candidatos com a utilização de verbas públicas. E aqui que está o diferencial. Verdadeiramente, há uma liberdade total para a contratação. O advogado pode estipular um percentual que
ele for conveniente, né, que ele for tido como justo na contratação dos honorários. Essa liberdade está no âmbito do direito privado, mas quando a gente fala no direito público, quando a gente fala da esfera de recursos do erário, nós temos que impor limitação. E é por isso que o Tribunal Superior Eleitoral tem sistematicamente decidido no sentido de que as disposições contratuais de honorários, elas se submetem ao artigo 37 da Constituição. Então, é sob essa perspectiva que nós temos que analisar o que é estipulado contratualmente. E como não há nenhuma normatização expressa a respeito de qualquer limitação nesse campo, eu penso que não há nenhuma ironia em adotarmos de forma analógica aquilo que dispõe o Código de Processo Civil no que diz respeito a honorários de sucumbência. Porque ali existem diretrizes objetivas que impulsionam o magistrado a fixar entre 10% e 20% os honorários advocatícios de acordo com o trabalho realizado pelo advogado. Ou seja, num campo de total abstração, eu penso que não há nenhum impasse em que possamos adotar de forma analógica aquilo que dispõe o Código de Processo Civil no que diz respeito à fixação de honorários de sucumbência. E é com base, então, nessa visão, tomando por norte essa diretriz, é que eu estou proferindo esse voto, que eu vou submeter à apreciação dos demais colegas, e está escrito, infelizmente, parece-me que não foi disponibilizado, ou foi... é? Perdão, aqui no SharePoint não está disponibilizado, excelências. Foco na parte central da mesa. Então me ajuda aqui, por favor, assistência. Antes, né? 1.2 aqui, ó. 1.2. Aqui, corrigiu, já corrigiu. É isso, volta aí. Eu acho que é isso. Ótimo. Está assim. Então, eu disponibilizei para todos os colegas o voto que eu fiz para tentar achar um ponto de equilíbrio. Se nós temos, de um lado, um entendimento que é totalmente pela desaprovação e outro entendimento que é totalmente pela aprovação, eu estou tentando achar aqui um ponto de equilíbrio para que possamos, nos casos futuros, decidir dentro de um padrão lógico, dentro de um padrão objetivo, e não caso a caso. Eu vou fazer a leitura das passagens que eu reputo mais importantes aqui nesse voto, dizendo que nesse contexto ressalta a singularidade da justiça eleitoral de não contemplar a condenação em honorários advocatícios de sucumbência, ou seja, a remuneração do advogado que milita na justiça eleitoral está restrita aos honorários contratuais, os quais, em tese, não estão sujeitos a nenhuma limitação, havendo, assim, inteira liberdade para a pactuação entre o candidato e o advogado. No entanto, essa liberdade de pactuação de honorários advocatícios deve ser mitigada quando envolver valores provenientes do fundo eleitoral e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, pois esses recursos são públicos e não pode haver desvio de finalidade, decorrendo daí o acerto do entendimento do TSE de que, abro aspas, os gastos com recursos públicos devem obedecer aos princípios da transparência, da moralidade, da economicidade, da razoabilidade, exatamente para que os gastos com fundo partidário não percam a natureza de sustentação do nosso modelo republicano. Fecho aspas. Essa é uma decisão do TSE da relatoria do ministro Tarcísio Vieira de Carvalho Neto. Nesse contexto, também merece destaque a previsão de que os honorários contratuais excessivos configuram uma violação ao dever ético do advogado, conforme disposto no artigo 34, inciso 20 da Lei nº 8.906 de 94.
Além disso, o artigo 36 do Código de Ética e Disciplina da OAB estabelece que os honorários devem ser fixados com moderação. Como se vê, ainda que o advogado desempenhe uma função indispensável à administração da justiça e mereça uma remuneração justa, tem-se que essa remuneração não pode ser abusiva, ou seja, sob a perspectiva da ética e da disciplina, há de prevalecer os princípios da razoabilidade e proporcionalidade na pactuação dos honorários contratuais. É por isso que o Superior Tribunal de Justiça, em matéria previdenciária, é o que eu já disse, tem jurisprudência consolidada no sentido de limitar os honorários contratuais a 30%. Assim como tem ocorrido a limitação de honorários contratuais em matéria previdenciária, com muito mais razão deve ocorrer essa limitação nos contratos envolvendo verba pública proveniente do Fundo Eleitoral e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha Eleitoral. E para concretizar essa limitação contratual, os honorários advocatícios, de honorários advocatícios, nada mais salutar do que tomar por base, de forma analógica, as disposições do artigo 85, parágrafo 2º do Código de Processo Civil, que estabelece que os honorários de sucumbência serão fixados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido, ou não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. É claro que para a fixação desse percentual deverá ser analisado o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, além do zelo do profissional e a natureza e a importância da causa. Artigo 85, parágrafo 2º, incisos 1 a 4 do Código de Processo Civil. Enfim, tomando por base essas limitações impostas pelo Código de Processo Civil, tem-se um parâmetro para a fixação de honorários advocatícios nos contratos envolvendo verbas públicas, devendo-se observar nessa mensuração que a atividade advocatícia não envolve apenas a elaboração de peças jurídicas, mas também a consultoria e orientação nas etapas da campanha. De sorte que, com a devida vênia do entendimento do nobre relator, não nos parece adequada a devolução integral do valor contratado. No caso concreto, pela falta de relatório detalhando os serviços realizados, tem como razoável a limitação dos honorários contratuais a 10% do valor recebido pela candidata a título de Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Aqui, no caso, R$ 375.064. 10% corresponde a R$ 37.516,44. R$ 37.506,44. Então, ante exposto, voto pela desaprovação parcial das contas, com limitação dos honorários contratuais a 10% do valor recebido pela candidata a título de Fundo Especial de Financiamento de Campanha, R$ 37.506,44, impondo a ela o recolhimento ao erário da diferença respectiva. É como voto, senhor presidente. Foco na parte Obrigado, central da juiz mesa. Anselmo. Passo a palavra à juíza Tina Souza. Obrigada. Boa tarde, excelentíssimo senhor presidente, eminentes pares e doutora procuradora regional eleitoral, advogados, senhores advogados presentes, serventia também, eventuais Foco na juíza acompanhantes Tina aqui Souza. pelo- Ela é pela branca, de plataforma do cabelos YouTube. castanhos escuros, penteados O para trás, assunto vem curtíssimos. novamente à Usa baila, leve né, ele maquiagem, vem sobrancelha sendo bem delineada discutido e nariz rediscutido, afilado, e traz como toga disse o juiz Anselmo, o caso é talvez o primeiro que deu ensejo a esse julgamento. Eu já tive a oportunidade de me posicionar, dizendo que o tribunal estava com aquelas divergências em relação às posições, e, com efeito, eu vou tomar a liberdade, peço perdão a vossas excelências, as demais que estejam acompanhando, para tentar explicar minhas razões de decidir. Eu disse que talvez nem bem ao céu, nem bem ao inferno. Aqui, talvez, nem pela desaprovação, nem pela aprovação. Enfim, como já os votos antecedentes já foram prolatados. Todavia, entendendo as razões do juiz Anselmo agora em sua exposição do voto, eu penso que esse parâmetro utilizado é um bom parâmetro, né? O Código de Processo Civil, a utilização do percentual entre 10% e 20%, eu acho um bom parâmetro. Aquele de mercado, que é defendido pelo desembargador Torque em voto proferido anteriormente,
acho que em outra prestação de contas, me pareceu, como já deixei claro, muito complicado de ser seguido para que uma corte, como disse o colega, uma corte que não é fixa, né? Já que nós temos uma permanência bienal aqui no tribunal. Então, eu entendo que, de fato, é um bom parâmetro, já que não há nenhuma norma que regulamente o percentual de honorários advocatícios ou de contadores. Todavia, usando as mesmas razões do juiz Anselmo, eu entendo que, no caso concreto, eu preciso ir ao máximo do percentual. Já que ao juiz é dado, segundo o caso concreto, analisar se o percentual que ele vai aplicar é de 10% a 20%, eu entendo que, no caso concreto, eu vou partir dos 20%, que seria o razoável, no meu entender, para que se remunerasse o advogado na prestação do serviço que ele fez à candidata. Então, a minha razão de decidir é tal qual a sua, Excelência, doutor Anselmo. Todavia, entendo que eu devo partir do máximo, já que o caso é paradigma e talvez os outros colegas tenham alguma ponderação a fazer em relação a isso. Mas, no caso concreto, eu entendo que a fixação do valor é de 20% e é nisso só que divido do voto de Vossa Excelência. E é assim como voto. Juiz Normando de Souza. Senhor presidente, o advogado? Se permite? Sim, questão de ordem. Sim, sim. Presidente, até para colaborar com o debate, o propósito é tão somente colaborar e não tentar dissentir de votos, é que Foco no advogado. o TSE determinou que a corte fizesse uma análise branco de cabelo econômica financeira do contrato. De armação Essa é a questão, essa é a questão de fato. Não, desculpa, essa não é uma questão de fato. Mas eu só estou introduzindo. Então, o que eu quero dizer a Vossa Excelência é que, no processo que veio do TSE, o juiz Normando de Souza concedeu prazo de 3 dias para que a parte juntasse os serviços jurídicos que foram prestados até para que a corte pudesse avaliar. A mesma forma isso aconteceu, em que foi relatora a doutora Tina, em que somente surgiu o óbice após a intimação da parte, que é o caso concreto. Então, a questão de ordem é exatamente essa. Permitir que a parte traga à corte os atos jurídicos que foram praticados, até para que a corte possa valorá-los. Não somente isso, presidente, okay. Não somente isso. O juiz Anselmo está com o juiz Normando de Souza está para proferir seu voto. Então, senhor presidente, agora foco no matéria semelhante, Souza, mas não igual, tem cabelos castanhos escuros, presos para eu trás, entendi usa óculos de armação que clara não e traz toga caberia a preta. devolução integral, porque naquele caso que a gente julgava, que eu fui relator, existia, era advocacia de partido, não era do contrato anual do advogado. Então, tinha a tabela da OAB. Eu entendi que, se a gente estava votando, dizendo que era um caráter antieconômico, não estava de acordo com os princípios constitucionais, mas que havia, sim, no mínimo, a participação. Então, eu arbitrei o honorário com base na tabela da OAB. Aqui, há a míngua de outro percentual, de outra, vamos dizer, tabela, de um outro parâmetro, eu estou seguindo o entendimento do doutor Anselmo, que ele elaborou muito bem, porque, de outra forma, a gente estaria a dizer que os R$150 mil significam uma afronta e é como se fosse mentira, como se fosse inverdade, e no mínimo, é evidente que houve prestação, tanto é que veio aqui a fazer alguma defesa, peticionou nos autos e tal. Então, eu penso que eu entendo que 40% daquele percentual, quem recebeu 370 mil reais, gastou 150 com honorários advocatícios, é muito alto para que uma campanha. E, no caso concreto,
E naquela prestação de contas, até aquele momento, não foi efetivamente mostrado. E aí entra essa discussão de posso mostrar depois? A gente já estava na votação da prestação de contas que já passou, né? A gente tem os momentos para fazer isso. Então, eu estou seguindo o voto do doutor Anselmo, à míngua de uma tabela efetiva como tinha no outro que eu julguei. Então, os 10% me parece adequado e acompanho, Vossa Excelência. Juiz Rivaldo Valente. Imagem ampla do Senhor plenário. presidente, Agora fala eminente com o padre, juiz Givaldo Valente. Ele é procuradora branco, de regional, cabelos ilustres grisalhos, advogados, perdão, parcialmente clientes. grisalhos, Senhor curtos, presidente, curtiços laterais. o Usa acordo do formação escura, TRE tem nariz afilado, 7350, barba que aprovou inicialmente escanoada, as grisalha contas e traje de água preta. candidatas, mas em razão de recurso especial do Ministério Público Eleitoral e determinação do TSE, os autos retornaram para análise mais detida, com ênfase aos princípios da transparência, moralidade e economicidade, como orientação do TSE. O relator votou pela desaprovação das contas e recolhimento ao erário no valor de R$150 mil, sob a justificativa de ausência de comprovação efetiva e anti-economicidade. Presidente, com todas as vênias, eu vou divergir do relator e também de meus pares, inclusive iniciado pelo doutor Anselmo, acompanhado pela doutora Tina, em razão do só divergindo em relação do percentual e acompanhado do doutor Normandi, mas eu entendo, senhor presidente, que os gastos advocatícios em questão foram devidamente declarados, documentados e estão em conformidade com a legislação eleitoral, pela qual não há elemento suficiente para justificar a desaprovação das contas da candidata. O ordenamento jurídico garante a liberdade das partes para contratarem serviços advocatícios conforme suas necessidades e possibilidades financeiras, princípio que se aplica às campanhas eleitorais, desde que respeitados os limites legais e a transparência. No presente caso, a candidata contratou serviços especializados prestados por um escritório de advocacia, contratado para atender às demandas jurídicas de sua campanha, que é um direito legítimo e comum entre candidatos. A autonomia contratual, resguardada pelo Código Civil e pela legislação eleitoral, não pode ser restringida por critérios subjetivos de economicidade, salvo em casos de fraude ou desvio de finalidade, que não foi demonstrado nos autos. O critério da economicidade utilizada pelo Ministério Público e acolhido pelo relator baseia-se em uma média de gastos advocatícios de outros candidatos, R$ 18.323,21, sugerindo que o valor de R$150 mil seria excessivo. Contudo, não há na legislação eleitoral, incluindo a resolução do TSE 23.607, qualquer limitação ou teto específico para despesas com serviços advocatícios, cabendo a cada candidato definir suas prioridades com base nas demandas de sua campanha. A análise da economicidade deve considerar a complexidade dos serviços prestados, a experiência dos profissionais contratados e a natureza das demandas jurídicas enfrentadas, como impugnações, defesas em processos eleitorais ou consultoria contínua, o que é comum dentro de um processo eleitoral, onde a demanda jurídica, principalmente as demandas jurídicas, ela exige uma especial atenção de advogados especializados nessa área. A simples comparação com médias de mercado, sem contextualização, carece de fundamento objetivo e pode comprometer a segurança jurídica dos candidatos. A candidata juntou contrato de prestação de serviço com vigência de 45 dias, notas fiscais e demais documentos exigidos pela resolução do TSE 23.607. Embora o relator classifique os documentos como genéricos por ausência de relatórios detalhados, entendo que tal exigência não encontra respaldo normativo explícito no artigo 60 da referida resolução, que demanda apenas comprovação inequívoca dos serviços. O contrato identifica o objeto, prestação de serviços jurídicos para a campanha, e o prestador, e a nota fiscal corrobora o pagamento. Não há nos autos qualquer indícios concretos que os serviços não tenham sido efetivamente prestados.
Interpretar a falta de relatório detalhado como irregularidade criaria um requisito não previsto, o que contraria o princípio da legalidade. O Tribunal Superior Eleitoral já assentou que a Justiça Eleitoral não pode intervir em questões contratuais privadas, salvo se houver indícios concretos de fraude ou desvio de finalidade, o que não se verifica no caso dos autos. Mas o Supremo Tribunal Federal reconheceu a autonomia dos advogados para estipularem livremente seus honorários, desde que observados os princípios éticos e normativos da profissão, regulado pelo Estatuto da OAB. No presente caso, a advogada é regularmente inscrita e não há evidências de violação ética ou contratual, reforçando a regularidade da despesa. O princípio da presunção de legalidade das contas eleitorais, consagrado na jurisprudência e na justiça eleitoral, exige que eventuais irregularidades sejam demonstradas de forma objetiva e inequívoca. A simples alegação de que o valor de R$ 150 mil é superior à média de mercado, sem prova de sobrepreço, ausência de prestação de serviço ou desvio de finalidade, não é suficiente para ensejar a desaprovação das contas. Informa-se ainda que o Núcleo de Análise de Contas Eleitorais e Partidárias, o NACEP, não apontou inconsistências, além da questão da advocacia. Diante disso, senhor presidente, eu, com todas as vênias aos votos prolatados, vou dividir do relator e vou acompanhar a divergência iniciada pelo desembargador João Guilherme Lage. Como voto? Só esclarecendo, Imagem ampla do nós plenário. temos desaprovação, Desembargador Carmo 4 Antônio. votos e 2 pela aprovação. A desaprovação das contas foi definida pelo plenário. A diferença é que temos 2 pela desaprovação, 3 pela desaprovação parcial e por maioria 10%. Então, fica assim, o Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, por maioria, desaprovou a prestação de contas, desaprovou a prestação de contas de Ameliane Assunção Azevedo, referente às eleições 2022, vencidos os desembargadores, aos juízes João Lages e Rivaldo Valente, e parcialmente desembargador ao juiz Carmo Antônio, que votava pela devolução total, e da juíza Tina Souza, a devolução, não é devolução, né, excelência, 10%, né? Não, limitação... Fixando em 20%. Eu só não fiz a conta, Imagem excelência, ampla do porque... plenário. Mas o doutor Anselmo fez que a maioria, então, fica definido que o valor superior aos 10% devem ser devolvidos. É isso, juiz Anselmo? Exatamente. Exatamente, senhor presidente. Nós vamos ajustar aqui numa linguagem jurídica técnica adequada. Foco no Esse é o desembargador resultado Carmo do Antônio. julgamento. Matematicamente, o senhor determinava a devolução de 100%. Eu e Imagem Anselmo ampla do determinamos plenário, com a devolução de palavra o juiz 90% Normando E Souza. a Tina de 80%, que ela fixou em 20%, nós dois em 10%. Isso. Para quem não sabe, o doutor Agora Normando foco no Souza, desembargador depois de Carmo Antônio. muito tempo já como juiz, resolveu fazer engenharia na Universidade Federal, Não, mas não é por isso. pela sua familiaridade com os números. Passemos, redigirá o acordo o juiz Anselmo Gonçalves. Ok. Vai ganhar esse prêmio, excelência. O segundo processo é prestação de contas eleitorais 0600-177-2024, origem Macapá, relator juiz Normando Souza, interessado republicanos, advogado Paulo Roberto da Gama Jorge Melém, interessada Aline Paranhos Varonil Gugel
e Na barra de Piedade rolar Lopes dos diferiu, Santos. 2. Atuarão como vogal Prestação juiz de Rivaldo contas Valente, eleitorais. Mário Número do Mosquera, processo Anselmo Gonçalves de Souza. Antes que eu me esqueça, hoje é a primeira 00177-182.2024. sessão. Origem O Macapá juiz barra Mário P. Mazurek tomou Relator, posse ontem juiz como Normande o Souza. primeiro Imagem ampla do suplente. plenário. Agora foco no Inclusive, ontem ele desembargador esteve Carmo Antônio. representando essa corte na posse do novo representante do Ministério Público Estadual. Eu quero agradecer Vossa Excelência por ter aceitado nos representar o Tribunal Regional Eleitoral, e quero dar as boas-vindas ao juiz Mário Mazurek, dizer que é um prazer ter Vossa Excelência, mesmo porque amanhã ele estará novamente conosco, não é isso, Milene? Nós estaremos viajando, eu estarei viajando para São Paulo e o Zimador Agostino Silvério também estará viajando a servir. Não estaremos em Brasília, ambos, por convocação do TSE. E aí Vossa Excelência já estará convocado para amanhã, e o juiz... Imagem ampla do plenário. Então, Muito obrigado, senhor presidente. Espero contribuir para a justiça eleitoral. Com certeza vai contribuir bastante, Excelência. Então está com a palavra o juiz Normande Souza. Foco no juiz Normande Souza. Perdi meu voto aqui. Ele é tão pequeno que eu perdi o voto aqui. Mas... Vamos lá. É porque a matéria não é convertida. O Diretório Regional do Amapá, no Amapá, do Partido Republicanos, apresentou prestação de contas referente ao pleito eleitoral de 2024. Em parecer inicial, cujo ID eu menciono, o órgão de controle de contas do TRE do Amapá detectou irregularidades e sugeriu diligências ao partido. Regularmente intimado, o prestador de contas apresentou notas explicativas e os autos foram novamente submetidos ao Núcleo de Análise de Contas Eleitorais e Partidárias, nosso NACEP, e em novo parecer, agora conclusivo, opinou pela regularidade da documentação e a aprovação das contas de eleição. O Ministério Público Eleitoral, por seu turno, também não evidenciou falhas no pedido e também pugnou pela aprovação. É o brevíssimo e necessário relato dos fatos. Senhora Procuradora. Imagem ampla do plenário. Presidente, excelentíssimos julgadores, servidores aqui presentes, o Ministério Público reitera os termos do parecer. Novamente com a palavra, ilustre relator. A prestação de contas das eleições Foco é um no pilar juiz fundamental da Normande transparência e da Souza. integridade do processo eleitoral. Os partidos políticos, ao participarem de eleições, movimentam recursos financeiros que devem ser devidamente declarados e justificados perante a Justiça Eleitoral. Essa obrigatoriedade tem o objetivo de garantir que os fundos utilizados na campanha sejam aplicados de maneira lícita e condizente com as normativas estabelecidas pela legislação eleitoral. Eu vou até lembrar aqui, nós estamos aqui discutindo, como agora há pouco, processos que voltaram do TSE, porque foi dito no nosso acórdão anterior que era pela formalidade, mera formalidade e tal. Então, eles devolveram para que fosse analisado com base nos princípios e tal. Eles nem disseram, naquele caso concreto, que era o princípio estava violado, mas que fizesse a análise em cima dele. E agora a gente fez, né? Então, não é pegar o dinheiro e gastar de qualquer forma. Gastar com base nos princípios. A transparência na prestação de contas permite que a sociedade acompanhe como os partidos e candidatos estão financiando suas campanhas, prevenindo abusos econômicos, corrupção e o uso de recursos de origem duvidosa. Além disso, essa prática contribui para um ambiente eleitoral mais justo, evitando a desigualdade de condições entre candidatos devido ao seu uso indevido de recursos. No caso em apreço, o partido demonstrou toda a movimentação financeira efetuada durante as eleições de 2024 em perfeita consonância à legislação de regência. Nesses termos e na esteira dos pareceres técnicos e do MPE, eu voto pela aprovação das contas do Partido Republicanos, diretor estadual do Amapá, referente às eleições ocorridas em 2024, nos termos do artigo 74, inciso 1, da Resolução TSE 23.607 de 2019. Como eu voto, Excelência? Como vota Foco na o parte juiz central da mesa. Mário Mazurek. Juiz Rivaldo Valente, perdão. Acompanhe, presidente.
Juiz Mário Mazurek. Acompanho. Juiz Anselmo Gonçalves. Também acompanho o relator. Juíza Tina Souza. Com o relator, excelência. Decisão. O Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, por unanimidade, aprovou a prestação de contas do Diretório Estadual do Republicanos referente à campanha das eleições municipais 2024, nos termos do voto do juiz relator. Eu pergunto se há algum processo a mais. Foco no desembargador Não Carmo Antônio. havendo, declaro encerrada a sessão judiciária, já convocando a ilustre procuradoras e os ilustres pares para a sessão de amanhã às 16 horas. Muito obrigado.